Se você continua se sentindo esgotado, confuso ou questionando seu valor após certos relacionamentos, então este episódio é para você. Agora, você já se perguntou: por que sempre atraio esse tipo de pessoa? Ou, por que me sinto tão pequeno depois de amá-los? Bem, odeio dizer isso, mas talvez você tenha lidado com um narcisista e nem percebeu. E a verdade é que as dinâmicas narcisistas nem sempre são como esperamos. Eles nem sempre parecem um ego barulhento. Às vezes, parecem cuidado. Às vezes, parecem proteção. E pode ser confuso. Então, como você identifica isso e como se protege? E mais importante, como você se cura quando já lidou com isso, sem carregar esse dano para futuros relacionamentos? Bem, hoje, preparei uma masterclass poderosa onde estamos trazendo os principais especialistas do mundo e vamos ajudar você a identificar os sinais, quebrar padrões, reconstruir sua autoconfiança e aprender a criar relacionamentos saudáveis, seguros e protegidos daqui para frente. Nesta primeira parte, temos a especialista em narcisismo, Dra. Ramani Durvasula. Ela é a referência neste assunto e irá explicar os 6 tipos diferentes de narcisistas que você deve ficar atento. Vamos conferir. Grandioso é um tipo tradicional de narcisista. Ele é arrogante, pretensioso, charmoso, carismático. Você sabe, aquele que brilha demais é um tipo de protótipo de narcisista. Mas existe o narcisista vulnerável. Para mim, esta é provavelmente a forma mais convincente de narcisismo, porque é aqui que você vê o mau humor, a petulância, a agressão passiva, a vitimização crônica, a ansiedade social, a incapacidade de decolar. São pessoas que vivem em fantasias sobre as grandes coisas que vão fazer, mas nunca as fazem. As pessoas grandiosas geralmente realmente realizam grandes coisas. Elas vão falar sobre o grande jogo e fazem de verdade. Então, vulnerável não significa que são pessoas realmente íntimas e vulneráveis como você. Não. Elas estão mesmo vulneráveis. Falam muito, mas não agem de Certo, fato. e elas contam. Eles continuam dizendo a sim. todos: vou fazer este projeto ou esta coisa. E sabe por que eu não consegui fazer isso? Porque aquele cara não me deu dinheiro e aquele cara me enganou. E isso, você sabe, todos se aproveitam de mim. E aquela pessoa roubou minha ideia. Os vulneráveis, É tá isso, bom. o vulnerável, tá bom? Então há o maligno. Agora, para mim, o narcisista maligno é a forma mais severa de narcisismo. E é quando falamos sobre coisas como a tétrade sombria. E a tétrade sombria é composta por narcisismo, psicopatia, maquiavelismo, a disposição para se aproveitar de outras pessoas e sadismo. E eu também acredito que a paranoia está aí, certo? Então, no narcisismo maligno, estamos falando de pessoas que são mais coercitivas, que são mais ameaçadoras, que são mais isolantes. Isso parece um pouco mais com psicopatia, mas ainda é narcisismo. E isso é muito mais grave, ok? Em seguida, temos o narcisista comunitário. Comunitário. São essas pessoas que ficam assim. Então, todas as pessoas narcisistas precisam de validação. As pessoas narcisistas comunitárias são interessantes, porque recebem sua validação sendo percebidas como salvadoras, resgatadoras e benfeitoras. Como líderes de seita ou mais? Isso é uma forma severa. Então, um líder de seita seria um narcisista maligno comunitário. Seria tipo, Uau. São como coquetéis, certo? São como você move tudo, você junta tudo. Então, no extremo, um narcisista maligno comunitário, líder de culto. Mas alguns narcisistas comunitários poderia ser uma mãe que faz todas as atividades, tipo associação de pais e mestres, ajuda a liga infantil e arrecada dinheiro, vai aos eventos de gala, mas vai pra casa e grita com seus filhos e é horrível. Ela abusa do parceiro. Mas na superfície parece que ela está... As pessoas acham que ela é uma santa entre nós. É a pessoa que anda por aí, e todo mundo acha que é uma humanitária. E as pessoas dizem, não, eu trabalhei para a ONG dela. E não percebem que ela era um inferno em casa. Quando você olha por trás da cortina, você vê... Bingo. Então é isso que é o narcisista comunitário. Eles buscam validação por este senso de, olhe como eu sou uma boa pessoa. Eles estão resgatando cachorros, fazendo estas coisas, arrecadando todo este dinheiro, e são tão bons. Mas nos bastidores não são. Não são. Então, não estou dizendo que se as pessoas fazem coisas boas, elas são narcisistas comunitários. Não é isso. Acontece quando existe falta de empatia, entre outras coisas. Veja, você sabe que eu quero construir uma comunidade e servir as pessoas. Então, como se constrói uma comunidade? Como construímos comunidades sem que isso se torne uma outra coisa, de forma consistente e sem errar nos seus relacionamentos? Você está sendo mal com outras pessoas? Tipo, por exemplo, publicamente você parece Você parece a melhor coisa de todas, mas por trás Você é das mal com as cenas, pessoas que trabalham você é com desagradável, sua sabe? família, seu parceiro. Você é, Você é inconsistente. Não, na verdade, você é consistente. Você é consistentemente mal com as pessoas que estão por trás da cortina. Você é consistentemente bom em fazer um show na frente da cortina. Mas você então, não é consistente em ambos os modos. Não, isso é o que mentalidade de serviço. Sim, comunitário. E então, há o narcisista autojusto. E o narcisista autojusto é crítico.
moralista, rígido. Muitas vezes são esquisitos com dinheiro. Eles vão... Eles vão... Seria uma pessoa que tem muito dinheiro e alguém na família passa por uma dificuldade. Alguém perdeu o emprego e tem um filho que precisa de cuidados médicos. Esse narcisista dirá, bem, eu não criei essa situação, então acho que você terá que resolver sozinho. Eles Sim, não têm mas coração. também há esse julgamento muito rígido, e eles julgam as pessoas com o senso de bem. Olhem tudo o que construí. Com certeza trabalhei duro. Eles nunca levarão em conta a sorte, certo? Ou às vezes a ausência de má sorte. Esse tipo de coisa. Eles vão dizer, se eles disserem que o jantar é às 6 horas e você chegar às 6:30 porque seu filho ficou doente, eles vão dizer, sinto muito, nós já comemos. Então, é muito. Parece muito rígido, frio, moralista, mesquinho, obsessivo. Essas são pessoas que muitas vezes são viciadas em trabalho e se importam pouco com como isso afetaria qualquer um. Tipo, Uau. existem viciados em trabalho por aí que se preocupam com outras pessoas. Tipo, vou reservar um tempo pra você. Claro. Ou uma vez em, vamos tirar férias quando isso acabar. Ou algo assim. E eles estão se comunicando e as pessoas estão cientes. Entendi. Ok, eles estão fazendo isso para que possamos comprar a casa. Ou algo assim. É possível ser moralista e não ser um narcisista, então? Eu não acho que você pode ser justo demais e saudável ao mesmo tempo, porque pessoas justas demais pensam, eu sou melhor do que você. Ah, entendi. Certo. Então você verá até mesmo o narcisismo justo em alguns desses tipos de fanáticos por exercícios que são como eu acordo às 4 da manhã. E depois ordenho minha cabra, e faço um smoothie, e depois faço 1000 abdominais e corro 10 milhões de milhas. E então eu trabalho, e depois escrevo no meu diário, e depois durmo às 8 horas. E eu fico tipo, sobre o que você está falando? Não há outro ser humano na sua vida? Como você lida com uma irmã chorando? Eu digo a ela para ir para o inferno e bebo mais leite de cabra. Sabe o que quero dizer? Isso pode ser presunçoso. Tipo, e a razão pela qual estou em forma e vou viver até os 179 anos é porque faço tudo isso e você não. Você é pessoa preguiçosa e horrível. Isso é presunçoso. Falta de compaixão, de entendimento, de consciência. É a falta de consciência sobre os outros. Então esse autoelogio é meio que onde a falta de empatia se encaixa. Certo? Eu não acho que haja um bom autoelogio. Mas não acho também que todas as pessoas autorrigorosas sejam narcisistas. Mas muitas pessoas me disseram que narcisismo autojustificado é realmente o que aconteceu na família de origem deles. Era um dos pais. Então quase haveria essa expectativa irrealista de que a criança seguiria regras rígidas e obsessivas, como, não toque nisso, não faça aquilo, não sente ali, como assim? E assim a criança nunca teve a chance de ser uma criança. Certo. Número 6? E o número 6 seria mais um narcisista negligente. Então, estas são as pessoas que... Elas veem todos como objeto. Xícara de café, qualquer coisa assim. E elas simplesmente os negligenciam até que precisem deles. Simplesmente descartam as pessoas. Ou simplesmente não dão atenção ou energia. Ou, Elas não se sintonizam, não dão atenção, não se sintonizam com outras pessoas. Não, elas... Quando alguém ao redor delas está passando por dificuldades, elas não se importam. é uma falta de empatia. É uma falta de empatia, mas é uma falta de, por exemplo, um narcisista maligno ou grandioso pode realmente ficar bravo com alguém. Tipo, ai meu Deus, por que você continua falando comigo? E pessoas em relacionamentos com narcisistas negligentes dirão, eu aceito, porque pelo menos essa pessoa estava ouvindo. Mas pessoas nesses relacionamentos literalmente sentirão como se estivessem perdendo a cabeça, porque a pessoa com elas literalmente não percebe isso, a menos que precise de algo de você. Nossa. Então eles estão dando um gelo, não falam com eles por dias. Seja o que for. Sim, simplesmente não notam ou não se importam. Elas não vão saber. Tipo, você poderia dizer algo como, eu tenho a maior apresentação do ano na próxima semana. Elas nem vão perguntar. Uau. É tudo sobre elas. É tudo. Tudo sobre elas. Mas de uma maneira estranha, mas... E elas nem percebem outras pessoas. Então é pessoas. Já conheci clientes com essa experiência. E elas dizem, é como se eu não existisse. Mas então, quando eu tinha a informação ou algo que precisavam, eu existia. Então você se sente como um assistente pessoal realmente negligenciado. Oh, meu Deus. Nesta próxima sessão, estamos conversando com a especialista em comportamento Vanessa Van Edwards. Ela vai mostrar os sinais físicos, a linguagem corporal, que indicam exatamente com quem você está lidando. Você pode falar sobre a diferença entre carisma e narcisismo? E como você pode perceber quando alguém é realmente caloroso, cuidadoso e carismático, versus alguém que usa as habilidades ou as ferramentas do carisma em sua abordagem narcisista para manipular, controlar e conseguir o que quer na vida. Então esse é o meu maior medo com este livro. Esse é o meu único e maior medo. E foi um problema para mim quando comecei a escrevê-lo porque, sendo honesta, você pode usar este livro para manipulação. Sim, claro. E isso me assusta.
E quando uma pessoa inteligente que é narcisista vai estudar tudo e então Ai, começar ai, a usar isso isso. me assusta. Então, como você pode perceber a diferença? As dicas sutis. Estas são muito sutis agora. Sim, muito sutil. Estamos falando sutileza, certo? Existe uma variedade. Então, primeiro é meu maior medo com este livro que as pessoas não tenham as intenções certas. E minha esperança é que possamos realmente usar esses poderes para o bem e não para o mal. Essa é a coisa mais importante. É você. Você pode se quiser. Aqui estão as boas notícias. Existem certos sinais que não podemos controlar. E se você tem más intenções, elas vão transparecer. Então eu chamo esses de sinais de zona de perigo. No livro menciono que existem 4 tipos diferentes de sinais. Existem altamente calorosos. Sejam eles não verbais, verbais ou vocais, são coisas que fazem você parecer confiável e simpático. Existem sinais altamente competentes, também verbais, não verbais ou vocais. E então há os carismáticos, aqueles que se destacam totalmente como se fossem simplesmente incríveis. E o último são os sinais de zona de perigo. Sinais de zona de perigo são os sinais que nos colocam em apuros. São os sinais que os mentirosos usam. São a maneira como vazamos culpa e vergonha. Na verdade, vergonha não é uma coisa ruim. É só quando você tem culpa, que você fez algo errado. Então, na zona de perigo, é muito difícil inibir esses sinais. E eu ensino eles porque eu quero que as pessoas possam identificá-los. Tá bom. Então, Quais são as há, pistas? tipo, um monte e vamos falar sobre tantos quantos pudermos. Claro. E esse pode ser alguém que é muito bem sucedido, alguém que realizou muito, potencialmente alguém que parece muito confiável, alguém que Sim. poderia estar em uma posição de poder, possuir um negócio ou ter influência online ou algo assim, certo? Extremamente Sim, bem sim, sucedido. Poderiam parecer confiáveis, dignos de confiança, Sim. mas podem ser super narcisistas por baixo. Sim. Existem algumas dicas de zonas de perigo que podemos controlar, as quais uma pessoa manipuladora poderia inibir. Certo? Então, por exemplo, uma que encontrei e sobre a qual falo no livro é Lance Armstrong. Então, Lance Armstrong, para aqueles que não sabem, alerta de spoiler, Lance Armstrong estava se dopando. Alguém me disse, havia spoilers no livro. E eu fiquei tipo, você ainda não sabia sobre isso? Sim, sim. Ah, eu também falo sobre Britney Spears no livro. Porque há algumas dicas realmente interessantes sobre ela, que eu acho que é por isso que estamos preocupados com ela, porque seus fãs se preocupam. Ela Sim. mostra muitos sinais de zona de perigo. Então Lance Armstrong, em uma de suas primeiras entrevistas no Larry King Live, é perguntado sobre doping. E ele faz uma compressão labial. Então, uma compressão labial é quando empurramos nossos lábios em uma linha reta, pressionamos nossos lábios juntos. Isso é um gesto universal de retenção. Quando estamos literalmente tentando segurar algo ou reprimir algo, ou não gostamos do que está sendo dito ou ouvido, nós dizemos "ah". E assim você notará que quando alguém foi perguntado algo que não gosta, quando alguém teve que mentir, muitas vezes, nós fizemos um experimento massivo em nosso laboratório, onde pedimos às pessoas que enviassem vídeos de si mesmas mentindo. Colocamos no livro, é chamado Minta para mim. Eu faço você mentir para mim. Este jogo Minta para mim é para diagnosticar seus próprios sinais. É muito importante e interessante conhecer seus próprios sinais, porque você deve saber quais são seus sinais de zona de perigo quando está revelando-os. Um de vocês deve saber essas coisas, é bom tê-las na ponta da língua. Faça isso com seu parceiro, tá? Você quer que ele também saiba quais são. Então, uma coisa que notamos é sobre mentiras. Esse foi um dos maiores indicadores. Então, no jogo Minta para mim, pedimos para você fazer 2 coisas. Pedimos que você nos conte uma história constrangedora, sua história mais constrangedora, e depois uma história constrangedora falsa. E queremos ver se conseguimos notar a diferença. Se cortarmos os clipes, podemos saber qual deles é o falso? Seria interessante, sim. E é incrível. Você vê os mesmos sinais de zona de perigo repetidamente, bem antes de alguém estar prestes a mentir. Até a história embaraçosa falsa, eles dizem ok, e apertam os lábios antes de fazê-lo. E isso porque não gostamos de mentir. Nosso corpo sabe que isso vai nos meter em encrenca. Então estamos tipo, pare com isso, pare com isso, pare com isso. E nos seguramos. Você pergunta a uma mulher, quanto você pesa? Ela vai fazer, fechando literalmente os lábios. Porque nenhuma mulher quer falar sobre quanto ela pesa. Então é um gesto de retenção. E essa é a primeira coisa, é que você quer procurar alguns dos sinais maiores, gestos de retenção, compressão labial é um deles. E tem um comportamento de distanciamento súbito. Então também notamos que mentirosos no nosso laboratório, eles queriam tipo se afastar da mentira, como se tivesse um cheiro ruim. Então, tipo, quando eles estavam contando sua história mais embaraçosa, eles ficavam, tipo, inclinando-se, fazendo gestos. Ah, foi tão embaraçoso. Lembre-se, histórias embaraçosas são negativas. Não é como se fosse uma memória positiva. É como se as pessoas, elas fazem um gesto de vergonha. O toque de vergonha universal é quando as pessoas tocam os dedos na lateral da Sim, testa. isso aconteceu ao vivo. Sim. Tipo, ai meu Deus, eu estou tão envergonhada. Então eles geralmente estão dizendo a verdade quando fazem assim. Sim, porque eles estão realmente envergonhados, certo? Então estes são todos bons ou congruentes, certo? Estamos vendo gestos de embaraço e vergonha. Estamos vendo comunicação não verbal negativa e balanço da cabeça. Eu não posso acreditar que isso aconteceu, certo? Tipo eles. Eles estão tão chateados que isso aconteceu. Estamos vendo caretas, estamos vendo medo, estamos vendo tristeza. Concordante, certo? Tipo, isso é tudo emoção concordante. Nas histórias ruins, muitas vezes vemos pessoas pressionando os lábios e depois tentando se afastar disso. Então dirão uma declaração e depois, você sabe, e depois E eles literalmente, tipo, tão longe, eles estão tão longe da mentira quanto podem estar. Eles estão se inclinando para trás. Às vezes, literalmente inclinam a cabeça para trás na cadeira.
E isso porque fisicamente queremos nos distanciar de coisas que não gostamos. Então estamos procurando por compressões labiais, distanciamento repentino, e há muitos sinais que não podemos controlar, certo? A taxa de piscar é outro. Comportamento de bloqueio de olhos é. Mentirosos piscam mais rápido. Estão piscando mais. Sim, na verdade a Britney Spears teve uma entrevista muito interessante que eu analisei no meu canal do YouTube. Você não precisa ler o livro se você quiser ver onde eu destrincho as dicas dessa entrevista. Isso é bem antes de começar a tutela. Está cheio de pistas, porque é bem antes de acontecer. E ela recebe uma pergunta muito difícil, e de repente a taxa de piscar dela vai de uma taxa normal para uma alta. E ela começa a piscar os olhos rapidamente assim. E isso ocorre porque, quando estamos muito nervosos, literalmente queremos fechar os estímulos para não ver o que está acontecendo, e assim podemos processar o que está acontecendo. Logo, a taxa de piscadas é algo que muitas pessoas manipuladoras não conseguem controlar. Na verdade, quando compartilho isso, as pessoas dizem: "Ah, conheço uma pessoa narcisista e manipuladora que pisca muito rápido." Interessante. Porque estão literalmente tentando bloquear a mentira ou a manipulação. Por isso vão soar muito bem, mas estão processando muito e você fica tipo, por que eles piscam tanto? E é porque estão tentando processar. Meu Deus. Então, apenas saber esses sinais não é ruim por si só. Mas é importante saber como esses sinais se manifestam para que você possa identificá-los. E eu realmente acho que pessoas manipuladoras serão pegas eventualmente. É muito difícil fingir competência. É muito difícil fingir simpatia. É difícil Sim. manter isso. E assim, para o longo prazo, você pode aprender alguns desses sinais e tentar dominá-los. Mas para o longo prazo, é muito difícil. Quero dizer, você lembra da empresa Theranos, da Elizabeth Holmes? Theranos não foi nada bem. Então, uma das pistas interessantes dela é, não sei se você já viu falar, ela tem uma voz realmente, ela usa uma voz realmente profunda, tipo artificialmente profunda, bem baixa. E as pessoas costumavam dizer algo como, é real? Isso porque ela leu em algum livro de dicas, não foi no meu porque meu livro não tinha saído ainda, graças a Deus. Ela leu em algum livro que ter um tom de voz mais baixo faz você parecer mais competente. E isso é verdade. Pesquisas descobriram que pessoas que usam o tom mais grave de sua voz natural são vistas como competentes, e isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Embora você tenha uma voz muito grave e isso te sirva bem, agora estou tentando usar o tom mais baixo do meu registro natural ao falar com minha filha Não pequena. como a... Certo, quando estou falando com minha filha menor, eu estou muito mais aqui em cima. Oi, querida, como você está? Mas se eu fizesse toda a minha entrevista assim, isso te deixaria louco. Ok. Você não se sentiria competente. Não, e não seria. As pessoas dizem, eu não consigo levá-la a sério. Então ela leu aquele estudo. Obviamente. E foi uma oitava mais baixa. Aí está. E foi uma oitava mais baixa. Então não era o tom natural da voz dela, era tipo um passo mais baixo que o tom da voz dela. E ela estava sempre falando assim. Mas quando ela fazia uma entrevista, ela falava assim, e você percebia que isso simplesmente não soa natural. E parte do seu sexto sentido seria tipo, por que ela está falando tão baixo? Soa realmente não natural. E ficou evidente que quando ela estava bêbada, seus funcionários notaram que ela voltava ao seu tom natural. Uau. Então, há sinais de que, eventualmente... Não beba álcool. Não, estou brincando. E esse é o ponto dessa história. Não beba álcool. Ou você vai ser pego... Sim, você não consegue manter isso por muito tempo. Ok. Certo. Achamos que ela estava fingindo para dar aquela deixa. Eu acho, se seu corpo está fora de integridade. Quanto mais você está segurando algo, você está contando uma pequena mentira, ou qualquer coisa. Quero dizer, eu senti isso no passado, porque estive fora de integridade na minha vida, em diferentes momentos, de diferentes fases da infância à fase adulta, certo? De pequenas mentirinhas a coisas maiores. Elas se escondendo sentem dos mal. meus pais, ou Elas seja lá se o que sentem for. mal. Então você fica tipo, algo dentro de você está errado, certo? Então, você tem que manter a mentira e tipo, eventualmente você vai explodir ou vai ter um ataque cardíaco. Vai escapar. Vai escapar, com certeza. Dicas de vazamento. Você deixa escapar essas pistas e, tipo, essas são as pistas que estamos procurando. Tipo, eu quero que você fique atento a elas, porque quando algo parece ruim, mesmo naquele momento em que você estava dizendo que parecia ruim, o tom da sua voz mudou? Certo, naquele sim. momento. Sim. Porque quando você pensa sobre, como pensar sobre ver uma pessoa tóxica, eu sei que as pessoas provavelmente têm pessoas tóxicas em nossas vidas. E é por isso que pessoas tóxicas são tão desafiadoras porque pessoas tóxicas nos tiram da integridade. Pessoas tóxicas nos obrigam a usar sinais afetuosos mesmo quando não queremos. Agora podemos fazer O isso. que você quer dizer com isso? Se você convive com uma pessoa tóxica, isso é o espinho no nosso trabalho, porque eu quero que todos sejam suas melhores versões. Eu quero que eles apareçam como suas versões mais calorosas e confiantes. Mas e se você convive com uma pessoa tóxica, como você faz isso de forma autêntica? E é isso que é tão difícil sobre pessoas tóxicas. Você tem um colega de trabalho ou familiar Sim. que você não gosta, certo? E você tem que quebrar as dicas de falso calor humano. Oi, como vai você? Certo. E então o que fazemos? Nós sorrimos falso e falamos, é tão bom ver você. E tipo, mas não parece, né? Ou dizemos, sim, então como, isso soa bem.
Parabéns. Certo? E agora suas raízes de Los Angeles estão voltando pra você? E é por isso que pessoas tóxicas nos desafiam, porque entram em nossas vidas e sabemos que devemos ser calorosos. Então tentamos forçar essa sensação calorosa e ela soa meio falsa, então nos faz sentir mal e depois tentamos compensar isso. Você sabe assim que o antídoto aqui não é aprender mais sinais de falso calor humano. É hora de se livrar de pessoas tóxicas. Eu acho que esse é o efeito colateral. Ok. O livro é como... Não os mantenha por perto. Não mantenha essas pessoas por perto porque isso escapará. Então estabeleça limites Como ao assim redor vai delas. escapar? Sua integridade vai escapar porque você está constantemente tentando ser legal. Mas eles, na verdade, não são íntegros com você. Certo? Isso está certo? Certo, exatamente isso. Seu corpo está como? Eu estou fazendo algo que não é autêntico pra mim. Porque sinto que tenho que fazer isso com essa pessoa. E quanto mais frequentemente você faz isso, mais fora de integridade com você mesmo se sente. Sim, exatamente. Ela mesma. Seja você mesmo. Essa foi uma pergunta que você estava me fazendo e eu fiquei tipo, sim. Sim, sim. Foi perfeito porque você estava fazendo uma pergunta. Eu sabia. Sim, se você permitir que pessoas tóxicas entrem em sua vida, especialmente sem limites, temos algumas dessas pessoas com quem lidamos. Claro. Limites ao redor delas, eles entram na sua vida e você tem que fingir simpatia. Isso parece muito ruim. Acontece. Digamos que há uma pessoa que você não gosta. Talvez eles não sejam tóxicos. Há alguém de quem você não gosta e não gosta de ser legal, porque sente que está gastando seu tempo. Não há nada de errado com eles. Eles apenas não fazem seu tipo. Vamos dizer que estão em um ambiente de trabalho. Sim. Você está em uma empresa com 50 a 100 funcionários com quem você está trabalhando na equipe e você está, tipo, ok, tô aqui. Sim. É melhor ser inautêntico e mentir e agir de forma amigável perto dessas pessoas? Amigável, falso. Como você está? Mesmo que você esteja com eles há uns 6 meses ou 1 ano e perceba que realmente não gosta deles. Ou é melhor ir direto a eles e falar: sabe de uma coisa? Eu só quero ser completamente honesto. E não ser falso com você. Eu não me conecto com você, eu não gosto de você. Eu acho que você está agindo de forma desonesta. Eu acho que você é inautêntico. E talvez eu esteja sendo preconceituoso, mas eu prefiro ser honesto com você do que ser falsamente simpático com você. Certo, isso é A e B. Posso dar um Claro. C? Ok. Então eu não acredito no finge até conseguir. Eu tento não fingir. Eu não sigo por esse caminho. Tipo, eu só acho que é cansativo. Eu acho que vai transparecer. A opção C aqui é não fingir simpatia, mas se concentrar na competência. Então, se você está trabalhando com alguém de quem não gosta, a única coisa que você tem que fazer é realizar as tarefas com essa pessoa. Certo? Você tem que dominar suas tarefas, tem que estar em cima, tem que responder aos e-mails. Isso é algo sobre o qual você pode ser autêntico, porque, para fazer seu trabalho, você precisa conseguir se dar bem com eles em um ambiente muito profissional. Então eu pularia toda essa falsidade de calor humano? É a incompetência. Sim. Tipo, fique com o que é autêntico pra você, que é tipo, não preciso ouvir sobre seu fim de semana. Não preciso ir ao happy hour com você, não preciso tomar um café com você. Certo? Mas sabe de uma coisa? Podemos fazer o trabalho. Estamos alinhados nos Então objetivos. estabeleça limites em torno do "ei, vamos tomar um café". Na verdade, não. Estou tão ocupado hoje. Sabe, vamos fazer uma sessão de brainstorming amanhã no final do dia pra realmente Enquanto começarmos. estou no trabalho. Sim. Então volte à missão e à tarefa em questão, Competência. a competência, e talvez você precise pensar: tudo bem, esta é uma pessoa com quem, você sabe, 20 segundos por dia, preciso estar perto de alguém que está tentando ser falso com todo mundo. E só vou... Vou fazer as coisas. E então eu vou para o próximo. É isso, exatamente. Porque assim você está se concentrando onde pode ser autêntico. E também, mesmo que isso surgisse, você poderia honestamente dizer que esse tipo de conversa poderia ser: olha, sabe, eu realmente não estou afim de, você sabe, me conectar fora do trabalho. Eu sou mais sobre fazer o trabalho. Eu quero voltar para casa para meus filhos e minha família. Espero que esteja tudo bem por você. Que quando estamos juntos, se estiver tudo bem, posso pular o almoço e apenas trabalhar de forma eficiente. Está bom. Realmente aprecio o quão eficiente você é, porque me permite chegar em casa para meus filhos mais rápido. Né? Tipo, isso é autêntico. O que você pode apreciar neles que é competente? Sim. Você pode destacar sobre o que é competente E neles? se você não sentir que eles são calorosos ou competentes? O problema dessa pessoa na equipe é apenas que ela não consegue fazer nada. Ela não é inteligente e tem uma atitude falsa ao meu redor o dia todo. Olha, isso depende de como você se sente, mas eu diria pra lidar com isso como se fosse seu chefe. Certo? E diga: ei, eu posso me colocar em uma equipe diferente, ou algo assim. Você diz algo como: eu não sei como posso trabalhar com essa pessoa. Eu não quero ser inautêntico, mas estou te dizendo que não estamos conseguindo fazer as coisas e ela está causando problemas na equipe. Tipo, eu não gosto de ignorar essas coisas. Você poderia esperar que melhore, mas peça ajuda. Se você tem alguém na sua equipe ou na sua vida que não é caloroso nem competente e não te trata bem, tire ela da sua vida. Estabeleça um limite ou peça ajuda. Dê a eles um plano de melhoria ou algo assim. Sim, não viva com isso. A vida é muito curta para sentir uma falsa competência ou um falso calor humano. Ok. Qual tem sido a estratégia de carisma? Eu acho que perguntei isso da última vez. Sim. Eu proponho uma trégua. Você não tinha certeza disso. Eu não sei se a palavra está certa, mas qual é o carisma ou a dica social que você aprendeu nos últimos 6 meses
que trouxe alguma nova atenção para a sua vida, onde você disse que não estava totalmente ciente. Mas agora a pesquisa está mostrando que quando alguém faz isso, melhora aquilo. Tem uma nova dica que eu coloquei no livro na última versão porque acabei de aprender. E quem me trouxe foi um dos meus leitores homens. E eu estou tão curiosa. Será que você Fala concorda aí. com isso, Luiz? Aqui está o que eles disseram. Então, no livro, eu tinha uma sessão inteira sobre acenar com a cabeça. Balançando a cabeça afirmativamente para baixo. Eu balanço a cabeça o tempo todo. Sim, sim, você é uma pessoa que acena com a cabeça, é realmente caloroso. Nós amamos, nós amamos. Então sim, acenar com a cabeça é ótimo, porque acenos verticais, aliás, isso é diferente em certas culturas onde eles acenam de lado. É diferente. Ok? Então apenas acenar verticalmente em culturas ocidentais é concordância. É sim. Na verdade, pesquisas descobriram que quando você acena pra mim lentamente, eu falo 3 a 4 vezes mais. Isso é legal. Porque você é um bom entrevistador, é porque você não será, tipo, continue assim, sim, eu só... Eu sou como uma cabeça de boneco. Eu só fico tipo, sim, bem devagar. Vou parar por um segundo. Tipo, ok, legal. Na verdade, você está certo. Acenar lentamente significa me conte mais, acenar rápido significa termine logo. Sim, ok. Certo, entendi. Ok, então essa é a diferença. Se você quiser que alguém termine uma reunião, faça um aceno triplo de cabeça como quem diz, entendi. Se você quer que eles continuem, sim. Certo. Então essa é uma diferença. Esse é o número 1. Eu compartilhei sobre isso, ensinei, e depois alguns dos meus leitores homens me disseram: não, Vanessa. Achamos que há um sinal secreto não verbal entre os caras. Não sei qual é esse sinal. Aqui está o que eles disseram. Tá bom. Se você conhece um cara e quer cumprimentá-lo, você faz assim para o homem. Você acena com a cabeça para cima. Sim. Bom te ver. E aí, cara? Literalmente, como um gesto Oi, aberto, cara. você tá aberto. Se você não conhece o cara, mas quer reconhecer a presença dele, você fala: ei, que bom te ver. Nossa, isso é tão verdade. É verdade? Sim, é verdade. É como, bom te ver. Sim, oi. Sim. Bom te ver. Entendi. Sim. Sim. E aí, amigo? Sim? Ok, Sim, é tão então. verdade. Ok, então eu coloquei isso no livro de última hora. É fascinante. Eu me pergunto, isso é como biologia? Isso Sim, é social? escuta. Ok, aqui está a minha. Aqui está a minha teoria sobre isso. Assim que eu vi isso, fiquei tipo... E comecei a observar, comecei a assistir homens, perguntei ao meu marido, perguntei aos meus amigos homens, e é por isso que acho que acontece. Quando conhecemos alguém, expomos nossa jugular, então esta é uma parte muito vulnerável do nosso corpo, e estamos dizendo: eu te conheço, confio em você. Olha, estou me abrindo, estou reconhecendo você e me Sim. sinto confiável. Quando você não conhece alguém, mas quer mostrar respeito, você inclina a cabeça para baixo para proteger sua jugular. Eu não te conheço, mas vejo você. Entendi você. Estou aqui por você, tipo, sim, mas Você não pode ver minha jugular, mas estou aqui por você. eu vou me proteger. Mas estou aqui pra você, Mas eu irmão. vejo você. O que está acontecendo? Exatamente. Eu acho que é daí que Sim, vem. sim. É como um eu te conheço ou não te Isso faz conheço. sentido. Então, nesse sentido, isso é um sinal de alta cordialidade. Tipo, e aí, cara, tudo bem? É uma alta cordialidade. Você está mostrando seu pescoço. Isso é uma dica de alta confiança. Olá, bom te ver. Eu pareço ridícula porque eu não faço isso. Nesta terceira parte, temos a lendária psicoterapeuta Esther Perel, que vai compartilhar os padrões claros que provam que seu parceiro pode ser um narcisista. Quais são seus pensamentos sobre narcisismo em geral? As pessoas podem mudar ou evoluir isso. Posso responder de forma clínica e cultural. Quer dizer, talvez devêssemos começar falando sobre como Christopher Lasch falou. Vivemos em uma cultura narcisista. Vivemos em uma cultura Vivemos do em uma eu. cultura de narcisismo, uma vez que você está continuamente se avaliando, provando a si mesmo, se apresentando, demonstrando a si mesmo, você sabe, postando sobre si mesmo, se envolvendo em fake news sobre si mesmo. Você está em uma cultura narcisista. Mas você sabe que, bem, os critérios de diagnóstico sempre acompanham a cultura do dia. No século XIX, falávamos sobre histeria. Não falamos muito sobre histeria hoje, porque percebemos que a maioria dessas mulheres histéricas, supostamente histéricas, eram, na verdade, mulheres que haviam sofrido abuso sexual. Elas não estavam histéricas, estavam traumatizadas. Sim. Narcisismo é a palavra que trouxemos para o século XXI. Estresse, ansiedade e depressão foram o século XX. Então, todo século e toda cultura tem suas expressões através de doenças mentais ou manifestações mentais, certo? Distúrbios alimentares existem em algumas culturas e não em outras. Você sabe, um diagnóstico, um transtorno de personalidade não existe assim, sem um contexto. Então isso significa que é fácil tornar essas questões muito pessoais, mas elas também são sociais. Dito isso, eu já conversei com pessoas que têm uma série de tendências narcisistas, para chegar a dizer que alguém é narcisista, ou alguém está deprimido, ou alguém está, você sabe, eu penso que há mais em nós do que apenas isso.
Mas você vê muitas pessoas com tendências narcisistas e vê muitas pessoas que não apenas exibem isso com narcisismo manifesto, mas há uma outra forma de narcisismo chamada narcisismo encoberto, que falamos muito menos porque não nomeamos dessa forma. Qual é a diferença? Isso é realmente uma longa, longa conversa. Em resumo, o que é isto? Você sabe que o poder pode vir de cima e o poder pode vir de baixo. Pode ter poder através da vitimização, você pode fazer as pessoas se sentirem culpadas o tempo todo, você pode ser passivo-agressivo, pode fazer as pessoas sentirem continuamente que são responsáveis pela sua vida. Há muitas maneiras de fazer outras pessoas se submeterem a você. Isso seria considerado. Isso é, Coberto? essas são expressões mais encobertas. Coberto não é algo tão dominador, mas sim algo psicológico. Você pode controlar as pessoas de cima e pode controlar as pessoas de baixo. Interessante, sim. Você sabe, eu acho que há um certo perfil neste ponto, em que quando dizemos narcisista, todo mundo tem 5 ou 6 associações que são bastante semelhantes. E esta é realmente uma conversa completamente diferente, mas bem, o que eu vou dizer é que sim, já estive com pessoas que têm muito pouca consideração, pessoas que trazem tudo para si mesmas, pessoas que veem tudo como um reflexo de si mesmas, pessoas que são encantadoras quando precisam seduzir você. E então, uma vez que elas acham que têm você, elas mudam, elas sim, e elas vão para as próximas pessoas que precisam encantar, mas aquelas que já recrutaram são desconsideradas e descartadas. Então, Já tirou o máximo proveito, sim. Você conhece pessoas que podem mentir patologicamente para você, pessoas que têm muito pouca empatia pelo que está acontecendo. Então, existem várias coisas, mas eu acho que, para mim, eu costumo olhar para comportamentos e interações porque sou uma terapeuta relacional e orientada para sistemas. E por isso, eu passo menos tempo rotulando uma personalidade. Eu até acho útil de vez em quando, mas não é meu vocabulário principal. Sim. Mas ela fala disso de forma muito eloquente. Sim. Teremos que trazê-la de volta para fazer uma conversa de 2 horas sobre isso em outro momento. Porque há muito a esse respeito também. É que eu realmente não quero falar sobre tópicos complexos Em pouco tempo. em pouco tempo, porque não faz justiça a eles e eu não gosto de reforçar aquilo que não foi examinado, Com certeza. mas que é fácil de pegar. Vamos trazer de volta para isso. Façamos um último cartão e depois acho que tenho que garantir que estou respeitando o tempo. Então, o que será isso? Ok. Quando eu sou o meu pior inimigo? É interessante. Sabe de uma Você coisa? quer um diferente? Beleza. Sim, quero te dar isto. Ok. Nossa Por Senhora, causa do que aconteceu há poucos minutos, a última vez que chorei foi ontem. Sabe, meu pai faleceu há 2 meses e eu tenho chorado muito por causa disso. Sabe, a cada 2 dias, ouço uma música que realmente me conecta a uma memória, a ele. E 2, a coisa toda. Foi uma experiência triste porque ele sofreu um acidente de carro há 17 anos. Teve um traumatismo craniano grave. Ficou em coma por 3 meses e então acordou. Eu estava fazendo faculdade na Nova Zelândia. Ele voltou. Era como se meu pai estivesse fisicamente aqui, mas emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, não. leis ambíguas. Sim. É isso. Nunca consegui lamentar completamente. Isso é ambíguo, Luiz. Meu pai estava fisicamente aqui, mas a emoção Você não está com a... Sim, e cada interação que tive com ele me lembrava da perda. Estava grato por ele estar aqui. E era ótimo passar um tempo com ele. Mas toda vez que eu ia e dizia olá, ele diz: Lewis, certo? O que você não? Você não costumava jogar. Qual esporte você praticava quando criança? Onde você estudou mesmo? Então ele poderia ter uma conversa com você e falar de forma casual, mas era a mesma história repetidamente. Eu precisei lembrar meu pai por 17 17 anos da perda de memória que ele teve. Mostrava a ele fotos dele comigo, tirava fotos de mim jogando. A segunda metade da minha vida com ele foi linda. Ele aparecia, ele se transformou. Ele superou muita da raiva e do ressentimento que tinha. Bem, e eu tive 2 vidas diferentes com ele. Quando eu tinha 13 anos, antes,
eu tinha um pouco de amor e um pouco de medo com ele. Depois dos 13, foi como essa amizade incrível. Então é como se eu tivesse perdido meu pai, mas ele estava fisicamente presente. E todos os anos havia algum tipo de susto de saúde. Ele teve alguns derrames, um ataque cardíaco. Ele passou por várias cirurgias por causa do acidente, apenas as complicações do acidente. E assim, todo ano, eu não sabia se ele iria sobreviver ou não. Eu estava sempre, quando vai acontecer este ano? Ok, ele está no hospital agora. Ele vai ficar bem? Preciso estar lá? Neste ciclo de 17 anos de aprender a aceitar algo e fazer o meu melhor para estar bem com isso e aceitar e amar onde está, sabe? Então, para mim, foram 17 anos de, eu não diria anestesia, mas foi aceitação. E apenas, gerenciando da melhor forma que eu pude. E então, quando ele faleceu em fevereiro, há alguns meses, foi como, quero dizer, um ciclo completo. Meio que voltando 17 anos e revivendo aquilo, e depois revivendo toda a minha infância e me permitindo ter uma gama completa de emoções. E eu acho que é bonito porque... Você acha que desta vez você realmente pode ter um luto completo? Porque eu veja, sinto que posso, esta sim. é uma perda ambígua, o que você acabou de descrever. Sim, Não pode lamentar, não pode chorar, porque ele está lá, mas não está lá. sim, e Este está... permite. Agora você pode sentir tudo. Com certeza. Sim, sim, Eu não senti sim. que podia. E eu sinto que tenho uma conexão mais espiritual com ele agora do que nos últimos 17 anos, sabe? Toda noite eu me conecto com ele, do meu jeito, no meu pequeno quarto de meditação. E sabe, ao longo dos dias, há coisas que surgem onde eu sinto a presença espiritual. E é lindo, é triste, é emocionante. É uma variedade de emoções. E há muita tristeza porque eu gostaria que não fosse assim. Mas eu Alívio. também sinto algum alívio e estou fazendo o meu melhor para encontrar significado em tudo isso, para que não seja apenas algo com o qual estou constantemente frustrado. Mas você sabe, provavelmente eu não estaria fazendo isso sem aquela dor e tristeza e perda. Eu não seria curioso, com fome pelas coisas, sabe? Eu não teria sido tão engenhoso se eu tivesse lá. Então, sim, eu tenho chorado muito. Tenho chorado muito e tem sido maravilhoso ter um ambiente seguro no meu relacionamento, com alguém que permite isso. Porque eu acho que é difícil para algumas pessoas permitir isso, especialmente para os homens poderem expressar sua gama completa de emoções e para que o parceiro se sinta seguro com isso também. Então eu me sinto muito grato. Com certeza. Mas não tem sido divertido, mas também tem me permitido, ficar É em uma coisa paz com incrível isso. que se você perguntar às pessoas, qual foi a última vez que você riu? Ninguém precisa justificar o riso. Sim, Mas chorar, mas chorar? as pessoas têm que justificar. Elas têm que, certo? É Quero interessante dizer, você é a perguntar emoção isso, absolutamente porque natural de se sentir na tristeza, no luto, na perda. Seja o que for, homem, mulher, eles, elas, quem com quer que choro, seja. há 2 dias, entrevistei uma mulher que não chora há anos. E ontem, entrevistei um homem que não chorava há, acho que 10 ou 12 anos. É interessante. Parece que há algo, acho, em ter a gama completa de emoções. Não Claro, estou dizendo que você precisa chorar o dia todo ou algo assim, mas permitir-se sentir. Mas isso provavelmente é assunto quero para outra dizer, conversa. eu diria que é difícil para as pessoas realmente dizerem sim, se você não pode dizer não completamente. E é difícil para as pessoas rirem de verdade, se você não pode também chorar. Se algo é engraçado, você automaticamente faz isso. Se algo é triste, o fato de você ficar assim, sem emoção, ou de suprimir isso, ou de segurar isso, ou de nem perceber, de que algo está descendo pelo seu rosto e você nem repara. Já tive pessoas chorando no meu escritório enquanto dizem, eu nunca choro. O que significa quando alguém não consegue rir ou chorar plenamente? Como seria se uma pessoa viesse a este mundo e não gritasse? Quero dizer, se um bebê não gritar quando nascer, você acha que ele estará morto ao nascer. Como é quando as pessoas fazem amor e não fazem barulho? Quando é impossível. Quero dizer, você é uma pessoa do esporte. Você sabe que se levantar algo, você faz barulhos. Você grita, você resmunga, Sabe, a voz sim. é só o que significa quando tudo isso está fechado. Tem algo dentro que está faltando, ou morto, ou preso, Ou preso. ou... Ou Sim. foi empurrado para baixo, ou não pode sair, ou... Mas, com certeza, é um bloqueio.
Em seguida, temos o especialista em terapia familiar Jerry Wise, que compartilha um tipo diferente de dinâmica. Porque às vezes o narcisismo não está no seu parceiro, está na sua história. São as pessoas que te criaram. E ele vai explicar como curar esse trauma de infância agora mesmo. As pessoas sempre me perguntam, sou um narcisista? E eu digo, você já se sentiu culpado? Ah, sim, o tempo todo. Então não, você não é. Você é simplesmente Você é apenas disfuncional. disfuncional. Não adianta, um narcisista não vai sentir essa culpa. Eles não sentem... Oh, o que eles fizeram de errado? Eles estão sempre certos. Então, por que eu sentiria culpa de qualquer coisa ou vergonha? Então, se você sentiu isso, provavelmente é menos provável que seja um narcisista. Mas um pai pode ser um pai narcisista, e eles não. Eles podem abusar de você, podem criticar você, podem, mas eles nunca dirão, ó, minha culpa. Eles não pedem Por desculpas. que eles pediriam desculpas? Você os fez fazer isso, você os fez fazer aquilo, ou eles fizeram isso para o seu bem. Então, por que eu precisaria dizer desculpe? Não há necessidade de dizer desculpe. Qual é a pior coisa que um pai pode fazer repetidamente aos seus filhos que quase certamente os tornará disfuncionais quando adultos? É nunca se desculpar com eles quando você sabe eles... Isso é muito sintomático. Isso é muito superficial. A coisa que vai torná-los mais disfuncionais como adultos é não quebrar o próprio ciclo do passado, trazendo esse ciclo para a família nuclear atual e sem saber disso. Então, trazendo o trauma geracional adiante. E a programação geracional. O emocional geracional do Wi-Fi. Isso tem acontecido. E eles simplesmente trazem isso para cá. Isso vai prejudicá-los mais do que nunca. Agora, será que o abuso e a mesquinhez narcisista, todas essas coisas afetam uma criança? Claro que sim. Gritando e todo esse negócio, né? Exatamente. Claro que vai acontecer. Mas não é o grito que é o problema subjacente. Isso é um sintoma de algo... Isso é um sintoma de como a família tem sido disfuncional e tóxica. Uau. E pode sair de diferentes formas. Narcisismo, alcoolismo, abuso, workaholismo, dependência sexual. Pode se manifestar em jogo de azar e todos os tipos de formas sintomáticas. Mas por baixo de tudo isso, há um envolvimento com uma família cujo transe nunca foi quebrado. Uau! A família original. A família original nunca foi quebrado e agora você está apenas vivendo isso. Só que John está vivendo dessa forma e Mary está vivendo dessa forma. Mas esse é o importante subjacente. E se não quebrarmos o transe da família, a família de origem nossa, se não quebrarmos esse transe, então vamos apenas reviver esse padrão em nossos relacionamentos adultos também. De certa forma, e pode não parecer com a maneira que a mamãe e o papai faziam, mas o padrão ainda está lá. Então as pessoas dirão, bem, eu não sou como meus pais. Ah, espere um segundo, deixe-me perguntar. Mas o que você está fazendo é o mesmo tema e tem origens na sua família de origem. Você pode ter escolhido o oposto, mas o oposto a 180 graus do insalubre é insalubre. Então as pessoas vão dizer, ah, bem, eu estou bem aqui. Ah, agora você é apenas uma pessoa classe B, não saudável, em vez de uma pessoa classe A, não saudável. E você se sente superior a eles porque você está aqui. Certo, você não quebrou o ciclo. Você está vivendo a vida do pêndulo. Eu não estou gritando com meu parceiro estou como meus gritando com pais meu parceiro faziam, como eles mas fizeram. estou controlando. Mas estou sendo controlador e ainda posso ser egocêntrico ou crítico, ou qualquer outra coisa semelhante. Interessante. A verdadeira questão. Então se começarmos a pensar sobre, talvez meus pais tivessem algumas tendências narcisistas e eu estou começando a pensar nisso, e estou começando a avaliar minha infância e perceber, eu pensei que isso era apenas normal, porque é a única coisa que eu conhecia. Em quantas famílias nós crescemos? Pois é, não foi tão ruim quanto aquela família, então tenho que ser grato Sim, por isso. e devemos. E meus pais eram amorosos às vezes e faziam o melhor que podiam, por isso não posso pensar neles como narcisistas. Mas começamos a internalizar isso.
Quais são os sinais de alerta que aparecem nos filhos adultos de pais narcisistas? Vamos então dar uma olhada nisso. Mamãe e papai, ou quem quer que tenha sido narcisista, super crítico e julgador. Agora eu então cresço e digo: eu não vou ser assim. Mas como sou comigo mesmo? Super crítico e julgador. Então, um filho adulto de uma família narcisista muitas vezes terá culpa ilimitada, vergonha, criticidade, hipercriticidade, muito críticos consigo mesmos. Então, eles apenas pegam a voz daqui e a interiorizam. Sério? Tudo é assim. As pessoas dizem: ó, bem, eles gritavam o tempo todo. Tantas vezes eu disse: quantas vezes você já gritou internamente consigo mesmo? Eu não grito com outras pessoas. Eu não disse outras pessoas, eu disse você. Ah, bem, sim, eu posso ser bem cruel comigo mesmo. Você sabe, seu idiota, etc, etc. E, eu disse, você está apenas revivendo isso, só que de uma maneira diferente. E então está tudo embrionário na família. Então, tudo está acontecendo aqui fora. O problema? Eu. E é isso que eu acho, é por isso que eu uso o termo. O problema é que a solução não está perto do problema. Além disso, o problema pode não estar próximo ao sintoma. Aqui estou eu, me criticando e me rebaixando internamente e me odiando, e narcisistas, filhos adultos de narcisistas, definitivamente podem se odiar, porque foram julgados e criticados e, você sabe, emocionalmente feridos de muitas maneiras diferentes. Envergonhados e... Então, é isso que eles estão fazendo aqui fora, e agora estão fazendo isso como adultos para si mesmos internamente e perguntando: bem, qual é a solução? E muitos vão dizer: não olhe para nada disso. Vamos apenas tentar ser mais gentis com você mesmo, o que não é um mau conselho, mas é um conselho superficial e pode não se sustentar, e então você vai tentar e desistir, e tentar e desistir. Em vez disso, espere um minuto, vamos tirar a mamãe e o papai de você. Uau! Isso é o que queremos fazer, porque nós... E você reconhece que isso não é você? Quando você está se criticando dessa forma, você vai estar sob a hipnose e o transe de que sou eu fazendo isso comigo. E eu vou. Deixe-me te dar uma boa notícia. Não é você fazendo isso consigo mesmo. É sua família ainda fazendo isso com você, através de você. Há uma diferença, e essa é uma grande diferença. E assim como filhos adultos, sobre o que devemos pensar se sentirmos que tivemos uma infância disfuncional? Devemos pensar: como faço para me diferenciar dos meus pais e da minha família? Como posso bloquear minha família completamente? Como posso curar o passado? Tipo, o que deveríamos estar pensando ao nos tornarmos conscientes como filhos adultos de infâncias disfuncionais ou pais narcisistas? E eu acho que é uma ótima pergunta, mas sua pergunta também traz em si um certo paradigma, como todas as perguntas. Toda pergunta tem a resposta nela. Toda pergunta que alguém faz, a resposta está na própria pergunta. E você estava perguntando sobre então eu me separo da minha família? Você sabe, e certamente se as famílias são abusivas e tóxicas e não têm interesse em mudar, não, bem, então temos que considerar algum tipo de contato zero, ou você sabe, podemos precisar ir tão longe. Mas a autodiferenciação, o que costumo pensar quando alguém tem uma família narcisista, é se a pessoa com quem estou trabalhando ou conversando, ou o filho adulto do narcisista, precisa de uma maior autodiferenciação, que é um estado emocional e um estado de maturidade? Ou eles precisam se separar fisicamente? Na próxima sessão, temos Annie Sarnblad. Ela é especialista em microexpressões. Ela vai mostrar os sinais rápidos que revelam as verdadeiras intenções de um narcisista. Como saber se alguém tem tendências narcisistas? Se você vai sair em um encontro, ou mesmo se já está em um relacionamento com essa pessoa há muito tempo. Se eles não me mostrarem nenhuma gentileza, Eles não mostram gentileza.
Eles não se importam quando machucam, independentemente de como eu me machuco ou de como outra pessoa se machuca. Eles não demonstram isso. Sério. Eles não. Não. Eles se importam mais consigo mesmos ou simplesmente não se importam? Olha, eu conheço narcisistas que descrevem algo doloroso que passaram e seu queixo não para de se mexer. Mas sobre outra pessoa, eles provavelmente não terão isso. Não, porque eles não ligam. Mas como eles são tão bons, eu acho, em te cativar para amá-los. Aqueles que tendem a exagerar, bem, os narcisistas na minha vida tendem a exagerar no contato visual. Eles estão muito presentes e conectados. Sim, eles têm aquele olhar longo. E então a outra coisa é que eles aprenderam quase matematicamente quais frases, quais comportamentos funcionam. Então, eu tinha alguém na minha vida, não vou mencionar quem é, mas é um membro da minha família que eu simplesmente perdi a paciência com ele. Estávamos morando em Hong Kong e ele estava gritando com um motorista de táxi. E nós saímos do carro e, sabe, o taxista fez uma curva errada. Sabe, mesmo que a pessoa com quem eu estava tivesse dito, vire à direita, sim, mas ele cometeu um erro. E ele simplesmente perdeu a paciência com esse taxista e eu, fiquei realmente brava depois. Eu disse, você entende que esta é uma pessoa que está tentando sustentar sua família, trabalhando muitas horas? Tipo, este é, você sabe, um ser humano decente, ganhando a vida honestamente, trabalhando duro e provavelmente tem muitas pessoas dependendo dele. E você não pode gritar com alguém por cometer um erro. Todos cometemos erros. Na noite seguinte, estávamos fora e essa pessoa estava tentando conquistar outras garotas. Bateu no peito e disse, sou o tipo de cara que é legal com taxistas. Não. Eu fiquei tipo, Uau, ai meu no dia Deus. seguinte? Nossa. Tipo, isso é o mais Meu Deus. estranho. A experiência mais surreal. Mas foi isso? Isso realmente me fez entender esse comportamento narcisista. E eu sabia que ele era um narcisista. Essa ideia de, há uma peça de quebra-cabeça e uma ferramenta que posso usar para impressionar outras pessoas. Interessante. E foi tão artificial e estranho, mas as pessoas encontram uma maneira de atender às suas necessidades. Nós, seres humanos, tendemos a ser muito bons nisso. E se algo funciona para nós, bem, repetimos isso. Liz Benjamin Bratt, que disse isso. Nós fazemos mais disso. Sim, nós meio que armazenamos isso no nosso cérebro. Isso funcionou antes, então vamos continuar fazendo isso. Então, Toda essa coisa de amor bombardeio e o tipo de coisa como eu vou te contar. E os narcisistas que já tentaram namorar comigo, eu os chamo de papagaios. Eles tentam descobrir qual é a sua. Então, eu tive um rolinho não faz muito tempo, eu até escrevi sobre isso. Ele estava dizendo, sabe, eu estou obcecado com microexpressões há anos, porque se você não consegue realmente se conectar com as pessoas, quer dizer, ele me viu algumas vezes, e ele estava apenas puxando todas essas coisas. E eu estava solitária e recém-divorciada, e eu quase caí nessa, sabe? Sério? Mesmo com minhas coisas, porque ele era tão bom no... falando com seu coração e tipo, sua coisa. E ele não estava fazendo isso cara a cara. Ele estava fazendo isso por mensagem de texto. E eu continuei dizendo, bem, vamos apenas fazer uma chamada telefônica, mas não. Ele não queria nem mesmo fazer a chamada, porque ele sabe que eu posso observar coisas com sobravoz. Nossa. Sem videochamada, né? Não quis fazer a Pois isso videochamada. seria demais Sim, pra ele. Sim. Então, você consegue pessoalmente diferenciar alguém que é talvez, um psicopata, um narcisista e um gênio? Você consegue perceber a diferença com base e há tendências dos três, eu acho. Essa é uma pergunta muito boa. Você pode ser um gênio e também ser gentil, certo? Sim. Isso não necessariamente... Você pode ser um narcisista e um gênio, com certeza. Mas o gênio não está necessariamente sobrepondo os outros. Bem, há algumas coisas que eu procuro. Eu procuro o que meus filhos chamam de olhos de louco. Então, lembra que eu falei sobre nós retraímos bem as pálpebras superiores, sabe? Nós fazemos isso, certo? Sim. Então, Sim. isso é um sinal de medo. Então, se você... se eu entrar em uma sala e ver alguém... você sabe, talvez em pé com uma arma atrás de você, ou como puxando uma faca, minhas pálpebras superiores vão retrair bastante. Isso faz todo sentido, né? Se eu estiver em uma situação assustadora, algo me assustar, ou alguém aparecer de repente, ou se tiver um barulho alto, eu vou arregalar os olhos. E isso combina... Parecem olhos sim, de louco. ok. Mas isso combina... Mas a gente nunca faz isso com medo. A única vez que a gente arregala os olhos e mantém assim, é tipo na montanha-russa, casa mal assombrada, sabe? Terror. Barulho alto. Sim. Certo. Nunca mantemos os olhos arregalados desse jeito, exceto quando estamos loucos. Você é um sociopata. Você é assim o tempo todo Ted Bundy, ou algo Hitler. assim?
Sério? Vou me meter em muitos problemas por isso, mas Elizabeth Holmes? Uau. Sim, veja. Seu rosto imediatamente fica como se houvesse muitas pessoas em evidência. Os atiradores de escolas, se você olhar as fotos deles, fotos de fichas policiais, eles sempre mostram isso. Eles têm seus olhos assim. E há algo sobre instabilidade mental e volatilidade. E eu não estou segura que... Eu não sei o que é. E fiz muita pesquisa, só minha própria pesquisa sobre isso, mas quase sempre descubro que alguém que cometeu um crime hediondo e um crime realmente violento, eles quase sempre, não sei, 20, 30% das fotos deles que você pode encontrar online, onde estão fazendo isso. Interessante. Certo, então observe a expressão facial de medo. A expressão facial completa de medo, que me faz arrepiar, é esta, certo? Veja quando eu pego a metade inferior do meu rosto e a transformo em alegria, excitação ou felicidade. Isso é estranho. Super assustador. E parece que envia todos esses sinais de coceira para o meu cérebro, mas está fora de contexto, não combina, e seu corpo inteiro, seu sistema nervoso inteiro sabe disso quando você vê. E eu te dou o vocabulário para analisar isso, você vai, oh meu Deus, eu acabei de falar sobre essa coisa. E aquela pessoa tem olhos arregalados, quase como se houvesse horror e excitação ao mesmo tempo. Não deveria haver. Esse é o rosto do Coringa do Batman. Excitação no terror, a alegria no terror é terrível, mas... Alegria no horror. Certo. Isso é algo para ficar de Isso olho. é algo para ficar de olho. Agora, as pessoas que você conhece, eu acho, as psicopatas, elas sempre foram assim? Ou é só às vezes? Ele parecia mostrar isso muito. Ok. E eu realmente não estou. É quase como se eu não estivesse completamente na linha de chegada com aquela pesquisa. Ah. Eu simplesmente sei. Algo parece inautêntico, porém. Algo é inautêntico. E você pode ter alguém que não é uma pessoa má, mas que está passando por um período de trauma severo e instabilidade mental, também fica com aquele olhar constante de cervo diante dos faróis. Então você tem que ser cuidadoso. Todas essas expressões faciais, você deve colocá-las em contexto. Você precisa de E contexto. não é como se você visse isso em alguém que eles são automaticamente uma pessoa má ou perigosa. Mas, na minha experiência, eles são mais propensos a serem violentos contra os outros ou contra eles mesmos. Às vezes você vê aquela expressão facial antes de alguém tirar a própria vida. Uau. Tem algo, sabe? Um problema sério de saúde emocional. Como um psicopata, basicamente. Sim. E, finalmente, meu amigo, Dr. John Deloney. Este é um grande momento. Ele vai te ajudar a olhar no espelho. Ele vai te mostrar como garantir que você não caia em suas próprias tendências narcisistas que todos nós podemos ter de vez em quando. Parece haver uma tendência de narcisismo, interesse próprio e meus sentimentos. E minhas crenças são as coisas que mais importam. Então, você precisa mudar. Este sistema precisa mudar. Tudo precisa mudar para se encaixar nos meus sentimentos e proteger meus sentimentos. Por que você acha que isso está acontecendo mais? Não temos cortado as cordas. Esther fala eloquentemente sobre isso. Cortamos todas as cordas comuns que nos unem com uma história comum. Por todo o tempo que você acha que a Terra existe, nosso relacionamento com nossos deuses nos diz o que vamos vestir, qual é o seu papel, de quem é o trabalho, quais são nossos valores, o que você faz e não faz. Houve muita opressão. Não estou dizendo que é tudo ótimo, estou apenas dizendo que foi assim que funcionou, e então cortamos todos os laços. Nada disso é real, pessoal. Se não pode ser estudado em controle randomizado duplo cego, não é real, não existe. Como seres criados para adorar, seja você ateu ou não, como seres criados para estar a serviço de algo, se não há nada para servir além de si mesmo, então você é o governante supremo do seu mundo. O centro do universo. O próprio faraó, você se curvará diante de mim. E temos toda uma geração de pessoas dizendo, não, você se curva diante de mim. Não, não, você que se curva diante de mim. Então você tem o caos, que é o que temos. Em vez de dizer, e se todos nós simplesmente fôssemos para a Lua, podemos descobrir isso? Vamos fazer isso. Vamos para a Lua. E se disséssemos como posso te amar hoje, em vez de isso é apenas como eu sou. Eu dou respostas. Ok. De uma dessas maneiras você vai acabar dormindo fora sozinho. De outra maneira você cria aconchego na sua casa, certo? Então, o que você quer? O que você quer que isso pareça? O que você está fazendo, certo? E eu frequentemente faço esta pergunta. Isso te faz sentir bem? Uma resposta rápida e esperta como uma ótima granada, sarcasmo, você sabe, cinismo, bom trabalho. Isso te faz sentir bem? Sim, faz. É isso que você está buscando? Isso faz você se sentir poderoso por um minuto? O que você está...
Você quer estar conectado e quer se sentir completo. Sim. Você pode escolher, cara. Conexão, plenitude, paz. Eu acredito que vem do serviço. E eu acredito que primeiro vem do serviço a si mesmo em criar plenitude. Não negligenciando a si mesmo e ficando vazio o tempo todo. Sim. E apenas servindo aos outros e você sabe, desviando todas as suas necessidades para se sentir em paz, completo e saudável. Mas então, nessa jornada, dar aos outros, ajudar os outros, estar a serviço, contribuir para algo maior do que si mesmo, uma missão, uma visão, uma família, uma comunidade, um objetivo. Você sabe, ir à lua, seja o que for, acreditar em algo e nos outros e dar a eles. Sim. E é algo que, para mim, realmente mudou nos últimos 10 anos. 10 anos atrás, eu estava mais focado em como ficar bem para mim, como vencer, como ter sucesso, como você sabe, estar certo, Sim. tanto quanto possível, e foi muito inconsciente. Não foi como se eu estivesse consciente É disso. o seu corpo se defendendo. Era um mecanismo de sobrevivência. Foi É assim. defesa. Eu preciso ganhar. Eu preciso estar certo. Sim. Preciso ganhar mais. Preciso parecer bem. Preciso ter essa imagem e ego, sabe? Moldados do jeito que eu quero. E eu percebi que isso não era uma vida feliz para mim. Talvez alguns momentos pareciam felizes, mas não eram realmente gratificantes. Sim, até eu dizer, tem que ser colaboração em vez de competição. E eu ainda posso competir de certas maneiras, mas não pode Sim, ser para sim. que alguém seja inferior. Preciso competir Sim. para melhorar e servir Sim. melhor. Mas colaboração acima de competição, serviço acima de si mesmo, é o que me trouxe muito mais realização. Isso não significa que é sempre fácil. Há desafios. Sempre. Mas me trouxe muito mais significado e realização. O que você acha que é a maior causa de dor nos relacionamentos hoje? Eu acima de nós. Sério? Sim, eu ao invés de nós, como eu me sinto agora ou como você me fez sentir. Não. Meu corpo reagiu e você fez isso. Eu preciso lidar com isso. Ou eu tenho algumas decisões difíceis para tomar. Você fez isso, você fez isso. Sou eu sobre nós. Acho que e isso nos leva de volta à pergunta que você fez antes. Foi um momento decisivo quando ouvi Estelle Pearl falar sobre a analogia das Torres de 11 de setembro. Ela estava falando com um casal que passou por infidelidade, e ela disse que um dos maiores desafios que os casais enfrentam é quererem. Eu só quero voltar a como as coisas eram. E ela comparou isso a: você não poderia ir em 12 de setembro e varrer toda aquela poeira, vidro e aço e reconstruir aquelas torres com aquele material. Elas caíram. Uau. Escolhas. Você pode se afastar e deixar a natureza retomar o lugar e ela fará isso. Ou você pode contratar alguns especialistas, pode escavar isso, pode projetar, construir, lamentar, juntar-se e construir algo bonito, uma referência ao passado, mas algo indo nesta direção, que espero seja mais forte, certo? Essas são suas duas opções, mas o que você tinha acabou. E assim, eu trouxe isso para a minha própria casa. Minha esposa e eu nunca fomos pais de um aluno do 8º ano e de um aluno do 2º ano. Então este é um novo casamento e assim poderíamos construir algo novo, terá muitas das características do antigo, mas este é novo porque alunos do 8º ano ficam fora, até mais tarde do que do 2º ano. Tudo bem, né? A gente costumava ir para a cama às 9 horas, mas não faço mais isso porque tenho que cuidar dele, certo? Então temos um novo casamento e se você continuar dizendo que só quer voltar ao que era antes, você acaba arrastando o outro para trás. Se colocarmos o que dissemos no eu aceito, nós nos tornamos a prioridade número 1. Uau, e isso não é algo popular. Eu sei que preciso me exercitar, comer direito e dormir um pouco para que eu possa aparecer por nós, certo? Parece egoísta, mas não é. Tenho que fazer essas coisas para me sentir completo, para que eu possa estar presente no que estamos construindo novo. No seu programa, o Dr. John Deloney Show, você tem muitos momentos de ligações onde as pessoas entram em contato. Chamadas, sim. Você está guiando, eles estão te contando seus desafios. Você tem feito isso nos últimos anos. Quais são as grandes razões para dificuldades nos relacionamentos ou causas de divórcio que você tem visto ultimamente? Eu meio que sei historicamente o que é isso. É mais um fardo financeiro? Tem mais a infidelidade ou pessoas querendo mais, tipo, dar uma escapadinha? Será que é falta de intimidade? São dinâmicas familiares de outras famílias? Qual é a principal causa de atrito em relacionamentos ou casamentos hoje? Acho que, se estou analisando os sintomas, vão ser dinheiro e infidelidade. Sério? Algum grau de infidelidade. Alguma versão de... E as pessoas estão ligando e te contando sobre essas coisas. Coisas loucas, certo? sim.
Por trás disso, acho que é uma visão mais ampla. Terry Real fala sobre isso lindamente. O mundo mudou e os homens só querem que as coisas voltem a ser como eram, e as mulheres querem que os homens façam coisas novas sem um novo conjunto de ferramentas. Espero que esta Masterclass não tenha apenas dado informações. Espero que tenha lhe dado uma sensação de clareza e paz, porque compreender esses padrões narcisistas é um primeiro passo importante. Mas o verdadeiro objetivo não é apenas identificar as pessoas tóxicas. É sobre recuperar seu próprio poder, sua autoconfiança, seu próprio valor. Curar do passado é o único caminho para reconstruir um futuro grandioso, pois você não pode correr uma corrida de classe mundial se ainda estiver carregando o peso das expectativas de outra pessoa. Você não pode experimentar a verdadeira intimidade se ainda estiver vivendo em um estado de hipervigilância. E você merece uma vida onde se sinta seguro em sua própria pele, em seu próprio coração e corpo. Você merece relacionamentos que te alimentem, não te esgotem. Sua cura é o maior presente que você pode dar a si mesmo e ao mundo. Seu passado só tem o poder que você der a ele. Então hoje, estamos aqui para retomar esse poder. Hoje, você escolhe um padrão mais elevado para a sua vida. E se isso te ajudou hoje, por favor, comente abaixo qual foi o seu maior momento com todos esses grandes especialistas. Compartilhe nos comentários abaixo e me avise. Vá em frente e curta este vídeo. Compartilhe com um amigo. E eu adoraria saber qual é o limite que você vai estabelecer a partir de agora na sua vida para garantir que isso não aconteça no futuro. Eu leio muitos desses comentários e eles me inspiram. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por escolher constantemente o seu próprio crescimento pessoal. E como sempre, quero lembrar que você é amado, é digno e é importante. Se você quer parar de estar em relacionamentos nos quais sente que está falhando e não está feliz, então precisa parar de repetir os mesmos padrões que sempre repetiu. E você precisa aprender a se tornar o melhor parceiro para alguém e também aprender a atrair o tipo certo de parceiro.